Vejamos agora a barra de ferramentas de aplicativos de topografia. Esta barra também não faz parte ainda, até a versão 1.4, da barra gerente do CAD-Norma. Então, para abri-la, o caminho mais fácil, botão da direita sobre uma barra do CAD-Norma, clique em aplicativos de topografia. Ok? Essa grande barra aqui, vou posicioná-la aqui na parte superior. Como a maioria dos comandos do CAD-Norma, será necessário configurar o desenho antes disso. Tá, ok? Então, no comando CFG lá, vocês já devem ter configurado o seu desenho para usar com o CAD-Norma. Será necessário definir quantas casas decimais serão usadas nesse tipo de desenho. Normalmente, pode-se dizer até que de uma forma unânime, os desenhos de topografia são apresentados na unidade métrica. Ok? Então, definir as decimais, eu coloco aqui o número de casas decimais, vou colocar aqui 3 casas decimais, ou seja, precisão até milímetros. Ok? Seguindo aqui, eu tenho o comando norte-leste, atalho NE, onde eu identificarei as coordenadas de pontos no desenho. Repare aqui na minha relação de escala, que eu coloquei a escala 1:50. Para esse tipo de desenho, pelo tamanho que estamos vendo aqui, normalmente essa escala é inadequada. Vou colocar aqui 1:500, senão provavelmente os textos sairão bem pequenos, né? Então, clique em norte e leste, marca um ponto e a posição aonde vai ser colocado o texto. De uma forma bem simples, ok? Em seguida, eu posso escrever simplesmente a coordenada leste, né? Vamos supor a hipótese que eu tivesse uma edificação ou qualquer marcação aqui no próprio terreno, eu quisesse marcar a cota leste, né? Repare que a cota leste ela é desenhada verticalmente, ela se refere à coordenada X, né? Estou supondo que esse desenho está georreferenciado, conforme mostra aqui, as coordenadas desse ponto são coordenadas geográficas, né? Então, se eu quisesse identificar qual é a coordenada leste dessa linha vertical, eu marco aqui. Se ele acessa esse comando, ele identificou a escala atual 1:500, ponto a identificar a coordenada leste, eu falo, eu quero identificar esse endpoint aqui, ele já coloca. Se eu quiser identificar da mesma forma a coordenada norte, eu marco aqui esse endpoint, ele já coloca lá a coordenada desse ponto. Bem simples. No próximo comando, que também será bastante aperfeiçoado nas novas versões, servirá para desenhar malhas topográficas. Ok, eu posso desenhar uma malha topográfica, onde ele vai perguntar para mim, de início, a amplitude da malha, ou seja, de quantos em quantos metros eu irei desenhar essa malha. Para ter uma noção aqui nesse desenho, eu vou perguntar a distância. Vou cancelar aqui, perguntar a distância entre esse ponto e esse ponto. Veja que eu tenho 38 metros. Então eu poderia colocar aqui sobre esse desenho uma malha de a cada 25 metros. Então posso desenhar aqui, ó, malha topográfica, amplitude da malha 25, né? E eu marco um ponto inferior esquerdo e um superior direito, né? Eu vou abrir um retângulo envolvendo a área sobre a qual eu quero colocar uma malha topográfica. Então eu clico aqui e ele vai procurar as coordenadas múltiplas de 25 e marcar aqui, ó, 475, a próxima será 500, 525 e assim por diante. Ok? A coordenada desse ponto, se eu perguntar aqui, pedir para medir a coordenada desse ponto, é exatamente esse x e esse y. Ok? Então, o próprio programa ele procura qual é a primeira malha inteira, né, no ponto que você marcou, que você desenhou o retângulo em volta da área que deseja definir a malha. Para voltar, se eu digitasse U aqui e fosse teclando Enter, ele iria voltar aqui os comandos um por um, inclusive as malhas, né? Se eu digitar UB, ele volta ao início do comando malha. Ok? UB de undo back. Beleza? Aproveitando aqui, vamos supor que eu tivesse uma delimitação aqui qualquer de uma superfície, né? Por exemplo, a divisa de um terreno ou qualquer coisa dessa natureza sobre essa superfície, eu desejasse colocar os azimuths da poligonal de contorno. Então eu vou usar aqui exatamente o comando azm, azimuth. Vou traçando aqui o contorno, ó, endpoint,
até o endpoint lá, né? E ele já escreveu aqui, ó, a distância e o azimuth, 14 graus aqui em relação ao norte. Marca o próximo ponto e ele vai marcando aqui os azimuths para você sem muito trabalho. Ok? Estão definidos os azimuths da poligonal de contorno do terreno. Então essa primeira sequência de comandos da barra de topografia servirá exatamente para essa marcação horizontal em plantas. Seguindo na barra de ferramentas de topografia, contamos agora 4 botões dedicados a curvas de níveis. O primeiro deles, desnível entre curvas, atalho CVN, serve para exatamente identificar o desnível entre as curvas. Queria aproveitar para lembrar que o CAD-Norma, o objetivo do CAD-Norma é trazer soluções gráficas e não fazer o projeto para você, digamos assim. Então, você não terá soluções de topografia, terá aplicativos para facilitar de forma gráfica os seus desenhos. Então, aqui, quando falamos de curvas de níveis, estamos falando de desenhos 2D, de uma forma geral. Então, quando analisamos aqui essas curvas, reparem que eu tenho aqui a curva 25, a curva 30, né? 4 curvas aqui no meio. Então aqui o desnível entre as curvas de níveis é de 1 metro, ok? Então exatamente nesse ΔZ aqui, eu vou definir o desnível entre as curvas. Se eu usar o comando ID do próprio AutoCAD para identificar pontos, eu marco um ponto nessa reta aqui. Perceba que ele tem a cota Z, 25, aqui 26, então essas curvas de níveis aqui, elas têm uma cota Z. Então, se eu acionar o comando 3D Orbit, 3DO, para dar uma olhada nesse arquivo de lado, eu verei que ele tem a conformação tridimensional, a conformação do terreno. Bom, então, aqui no primeiro botão, ΔZ, eu defino exatamente o intervalo entre as curvas de níveis. Vou colocar 1, que é 1 metro o desnível. Bom, o primeiro comando então da sequência, depois de definir o desnível entre as curvas, é interpolar uma curva de nível. Essa interpolação é uma interpolação simplesmente geométrica, ok? Entre duas curvas. Então vamos supor aqui eu tenho a curva 30 e a curva 29. Então eu quero achar a curva 29,5. Né? Então vou interpolar aqui uma curva entre essas duas. Então o que eu vou fazer? Olha lá, primeiro ponto, marco um ponto numa primeira curva e no próximo ponto, segunda curva, nada acontece. Vou clicar no próximo ponto, no outro. Então agora eu já tenho, marquei 2 pontos aqui, ele marcou o meio desses dois, e já traçou uma curva entre elas. Ok? Então à medida que eu for marcando agora outros 2 pontos, a cada par de pontos ele marca o ponto médio entre eles e vai construindo a curva intermediária, como aqui no caso é uma curva entre a 29 e a 30, é a curva 29,5. Ok? Quanto maior o número de pontos, mais precisão você terá na curva. Ao terminar, tecla o segundo Enter e o comando ainda pergunta se você quer sair, desfazer ou continuar. Ele desfaria apenas o último trecho, né, e você continuaria na sequência dos comandos. Primeiro Enter e X para sair. O detalhe dessa curva, vamos dar um list nela aqui, é que olha, ela vai ter a cota Z, né, do primeiro ponto que eu usei lá como referência. No caso eu cliquei primeiramente na curva 30, né? Então como eu falei, ele é uma interpolação 2D, ele não é uma interpolação tridimensional, ok? Segurando o Shift e apertando a bolinha do mouse, né, para baixo, seria o mesmo efeito do 3D Orbit. Então repare que essa curva, não sei se dá para ver aqui, ela vai acompanhar a primeira curva que eu cliquei, que é a curva de 30. Voltando aqui à visualização inicial, o próximo comando será a interpolação de N curvas, ok? N curvas, quantas curvas eu quiser, eu posso fazer o mesmo tipo de interpolação.
Para definir quantas curvas eu irei interpolar, logo aqui à direita, eu exatamente defino quantidade de curvas. Clico nesse comando, número de curvas a interpolar. Vamos supor agora que eu quero curvas a cada 20 centímetros. Então aqui eu tenho a 30, a 31. Eu quero achar 30.2, 30.4, 30.6, 30.8. Uma aplicação prática que eu tive oportunidade de presenciar uma vez foi no caso de um estudo de área de inundação de barragem, onde eu tinha lá as plantas do IBGE num certo desnível, Então, por exemplo, eu tinha de 5 em 5 metros, Então eu tinha lá a cota 95 e a cota 100. E eu gostaria de saber a área de inundação, caso eu usasse a crista do dique na cota 95, na cota 96, na cota 97, para achar qual seria a área de inundação de cada cota. Então, como eu só tinha as cotas de 5 em 5, eu gostaria de interpolar aqui 4 curvas aqui no meio. Ok? No caso aqui a cada 0.20 metros. Então o que eu vou fazer? Defino o número de curvas, está aqui, número de curvas a interpolar, 4 curvas. E aqui, logo em seguida eu entro com o comando interpolar curvas de nível. Com esse comando, a sintaxe dele é exatamente igual à anterior. Clico num ponto e clico no outro, a cada par de pontos, só que agora em vez de desenhar as linhas, porque seria impossível a nível do AutoCAD desenhar 4 linhas ao mesmo tempo, ele vai fazendo as marcações através de points. Então é ideal aqui que eu entre no menu Format, Point Style, e defino uma forma de ponto um pouco mais visível. Eu gosto dessa forma aqui com o círculo cortado em X. Ele marca uma forma mais amigável aqui, mais fácil de visualizar. Então à medida que eu for clicando agora pares de pontos, ele vai fazendo o mesmo procedimento. Ok? E aí eu simplesmente, se eu quisesse a curva 30.2, depois eu entro com o comando Polyline e vou ligando aqui os pontos de mesma cota. Beleza? Então esses 4 comandos aqui dirão respeito, como mencionei, à criação e interpolação de curvas de níveis num projeto onde as curvas de níveis já existem. Continuando na mesma barra, agora à direita, temos o comando talude, exatamente para desenhar taludes. A utilização desse comando é bem simples, quando a gente tem uma espécie de aterro, que a gente faz passa o trator, vamos dizer, em duas plataformas em cima e embaixo, eu vou construir aqui um aterro, vou ter 2 curvas de níveis e eu posso construir com esse comando a simbologia exatamente de talude, Então, clicando no comando, eu tenho 4 tipos de representação diferentes, R de rocha sã, L de rocha alterada, E de escavação e A de aterro. O default é aterro, clicando no Enter, e ele vai pedir o fator de escala. O fator de escala vai depender, evidentemente, da escala que você está utilizando, mas com o tempo seus testes aí dirão qual a melhor forma de uso. Aqui para a escala 1:500 eu vou usar fator de escala 0.5. Uma forma geral, porque a unidade também é metro, mas vai caber você aí fazer os seus testes para achar os valores ideais. Eu vou aceitar 0.5. Ele vai me pedir linha de topo do aterro. Vamos dizer que essa fosse a linha de topo. Depois ele pede linha de saia do aterro, a parte inferior. E ele faz a marcação aqui indicando talude. Bem simples o uso, apenas para identificar um tipo de simbologia diferente. Vamos fazer um exemplo aqui de rocha sã, digitando R, fator de escala 0.5, vamos manter, seleciono o topo e a saia. Ele tem uma identificação diferente. Por ser um comando complexo, é recomendável você salvar o desenho antes de executá-lo, e possivelmente às vezes será necessário alguma correção aqui, algum ajuste, em função até de esse desenho aqui ser um desenho tridimensional.